Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus, que nós retornamos aqui para juntos com todos aqueles que estão conosco, esse projeto abençoado, de estarmos esse ano de 2025, fazendo uma leitura da palavra de Deus todo dia, conhecendo de Gênesis, Apocalipse, o livro de Deus, a palavra de Deus, as santas escrituras, porque nela nós cuidamos ter vida eterna, amém? Então por isso nós precisamos ter um conhecimento desta palavra, daquilo que Deus deseja para nós, do seu plano divino, que é realizado através dos séculos, onde através de dispensações Deus tem comunicado a sua vontade ao povo de Deus, aos seres humanos, e para que através dessa comunicação eles possam obedecer a palavra dele, possam se colocar diante desta palavra segundo o seu propósito, amém? São 7 as dispensações pela qual Deus está falando com o homem desde o começo das coisas, desde Gênesis, o livro dos começos, Bereshit, e nós vamos darmos continuidade então à nossa leitura no dia de hoje de Esdras, que é o 10º livro histórico, onde nós vamos ler hoje capítulo 4, 5 e 6, irmãos, estamos vendo aí sobre a reconstrução do templo de Jerusalém, amém? Que se deu aí através daqueles que retornaram do exílio da Babilônia, Hoje capítulo 4 vai falar sobre a oposição dos samaritanos, Haverá sempre pessoas se levantando contra a obra de Deus, haverá sempre pessoas querendo impedir o trabalhar do Senhor na minha vida e na tua vida, E isso não é de agora, Desde a antiguidade, Mas nós vamos ver que também Deus está no controle de tudo, De toda oposição, de todo impedimento, empecilho, embaraço. O Senhor está no controle de tudo, basta somente nós ficarmos firmes, diante da palavra de Deus, não sermos pessoas frouxas, fracas, diante do impedimento, da barreira, da oposição, mas continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo Senhor, amém? Porque aquilo que é de Deus permanece, que não cai por terra, Se Deus está, no controle da tua vida, se Deus está no projeto, na obra, não vai ter nada, que possa impedir a obra de Deus, amém? Nós vamos ver também no capítulo subsequente aí, além da oposição, nós vamos ver que se levantou homens de Deus como Ageu e Zacarias, para exortarem o povo a continuarem firmes na obra da reconstrução, pessoas que se levantaram ali para fortalecer as mãos, do povo de Deus, incentivar, porque assim como tem aqueles que se levantam para enfraquecer, para desestimular pessoas a estarem firmes, no propósito a qual assentaram no seu coração, existe também aqueles que fortalecem, amém? As pessoas fiéis a Deus, aqueles que estão sempre prontos, a dar uma palavra de ânimo, uma palavra, que venha de encontro à vontade do Senhor, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura, então, aqui do capítulo 4, Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel,
como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugar contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas e Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sunzaquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, sabe o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz em tal tempo. E a carta nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes
esta casa e restaurares este muro? Então assim lhe dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario. Então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e esta obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto lhe perguntamos também pelos seus nomes, para os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e edificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, a qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma esses utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito de Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dario deu ordem a buscarem na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquemetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos,
ao Deus dos céus trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dei-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu dei o decreto, apressuradamente se execute. Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do rei de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel e os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos e os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus, né? Por isso, né? Onde nós vemos aqui no capítulo 4, 5 e 6 aí, né, como, né, houve oposição por meio dos samaritanos, né, pessoas que eram misturadas, né, veio de outras nações com seus deuses, com as suas práticas, né, e se entremeteram no meio do povo de Deus, e mesclaram ali, né, um povo mesclado, e que não foi proibido, né, eles estarem juntos com o povo de Deus para a edificação do templo. E com isso eles se levantaram e se opuseram à reconstrução do templo do Senhor. Mas como Deus está no controle de tudo, né, Deus prevê tudo e sabe tudo, e está em todos os lugares, né, Deus já tinha mandado uma ordem dada pelo rei, que estava escrito, né, essa determinação, para que esta obra fosse realizada, concluída, e que não houvesse nenhum empecilho para isso, né? E no momento certo, na hora certa, esta ordem apareceu, né? Foi procurada ali e foi achada esta ordem que foi dada através de Ciro, e o rei Dario confirmou, né, que essa obra continuasse sendo feita, realizada e concretizada, amém, irmãos? Porque aquilo que é de Deus sempre vai permanecer, aquilo que é do Senhor, né, não tem como impedir. Tem gente querendo impedir a obra de Deus na minha vida, na tua vida, tem pessoas orando ao contrário, tem pessoas, né, arquitetando, né,
realizando planos malignos, né, que não são de Deus, são do diabo. São pessoas que dão lugar para o diabo e não para o Espírito Santo, né? Não oram, não buscam a Deus para saber, né, se Deus está no negócio, se Deus não está no negócio, né? Antes querem, né, fazer da sua própria mente, do seu próprio pensamento, né, certas coisas que Deus não está no negócio, né? Então, nós temos que sempre estarmos firmes com os nossos olhos postos em Deus, né? Nós que fomos chamados para o ministério, para a obra do Senhor, depois que nós colocamos a mão no arado, não tem como olhar para trás, irmãos, não tem como nós recuarmos, né? Diante da vontade de Deus, diante da obra do Senhor. Deus conta com pessoas valentes, Deus conta com pessoas, né, de coração firme, né, diante do propósito de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, está escrito, né? Que os covardes não vão entrar no reino dos céus, amém? E nós não queremos ser como covardes, né? Diante de Deus, diante daquilo que Ele te pede, diante daquilo que Ele deseja de mim, de você. Você tem que ser valente e destemido, né? Não querendo olhar atrás, voltar atrás ou, né, recuar diante do mandado do Senhor, amém? Vamos orar e agradecer a Deus, né, por esta bênção e vitória, né? Estamos aqui prosperando, né, nesse propósito, né? Estamos quase chegando já no livro de Salmos, né? Onde lá nós vamos ter palavras maravilhosas de sabedoria, palavras, né, direcionadas para mim, para você, edificar o teu coração, edificar a tua vida ainda mais diante do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Deus dos patriarcas, Pai. Nós estamos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perante quem nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, nas mãos dele, para que a partir deste momento não vivamos nós, mas que o Senhor vive em nós, que não seja mais a nossa vontade, o nosso querer, mas que a tua vontade seja feita em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas diante de todo mal, malignidade, poderes das trevas, oposição maligna, línguas peçonhentas, olhares altaneiros, diante daqueles que se levantam, ó Deus querido, Deus amado, sem causa, sem motivo, sem razão, contra as nossas vidas, contra a obra do Senhor, meu Pai, diante daquelas vidas, meu Deus, que estão sendo instrumento nas mãos do inimigo, do adversário, de Satanás, seus demônios, que até mesmo, Senhor, ora ao contrário, meu Pai, para que nós não venhamos prosperar nos nossos caminhos, para que nós não venhamos caminhar diante da vontade do Senhor, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, Senhor, e não acrescenta dor alguma, diante daqueles, meu Deus, que ficam orando ao contrário, contra a casa do Senhor, a obra de Deus, o nosso ministério, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, meu Pai, que o Senhor venha corrigir a visão, que o Senhor venha tratar com cada um, Senhor, segundo o teu querer, a tua vontade, porque nós que tememos ao Senhor, brilhará o sol da justiça, para nós que estamos com os nossos ouvidos atentos à tua voz, a voz do Santo Espírito de Deus, para nós que somos movidos por Ele, andamos por Ele, caminhamos por Ele, não pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus, Senhor, que nós continuemos prosperando, meu Pai, que nós continuemos caminhando de glória em glória e de vitória em vitória, que nós, meu Deus, possamos ver a boa mão do Senhor conosco, que o Senhor confirme o trabalho das nossas mãos, meu Pai, que tudo aquilo que nós tocarmos, abençoado seja e será, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai querido, Deus amado, alabaxuremi calabaçu de canta, alabaxeia, e calabaçu de canta, amado comandacai, mostrar, meu Pai querido, Deus amado, aonde estão os tesouros escondidos, meu Pai, que não falte nada para a obra do Senhor, meu Deus, em nossas vidas, que não falte nada, Pai querido, Deus amado, para aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer, para realizar, meu Deus, prepara todas as coisas, prepara as pessoas, meu Pai, prepara, meu Deus, os trabalhadores, Senhor, prepara os ajudadores da tua obra, da tua casa,
que o Senhor possa confirmar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem através de nós, como obra, como propósito, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado, meu Deus, porque aquilo que é de Deus permanece, Pai, mas aquilo que não é cai por terra, não prospera, não vai adiante, Senhor, meu Deus. Senhor Deus poderoso, grande e tremendo é o Senhor dos exércitos, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que o Senhor continue no controle, meu Pai, de todas as coisas em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, ó Deus querido, Deus amado, e te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Glória a este Deus Todo-Poderoso, amém? Porque com Deus é só vitória, irmãos, né? A luta vem, mas é para que nós tenhamos vitória. O problema, a dificuldade, é para que eu e você cresça na fé, no amor, na esperança, é para que eu e você fique firme diante da palavra do Senhor, porque Deus, Ele sempre quer saber aonde está o teu coração, aonde está, né, a tua vida, se é no altar dEle, na presença dEle, ou você está somente, né, buscando uma bênção, buscando algo material, buscando granjear, né, honra do homem, honra da mulher, né? Deus, Ele prova os nossos corações, amém? Então, nós somos provados para sermos aprovados, né? E com isso aí Deus vai te honrar quando você for aprovado, né? Deus vai te exaltar, vai preparar uma mesa farta diante dos seus inimigos, né? E que nós continuemos firmes diante dele, amém? Então, até amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. Eu sou o pastor Giovanni, né? Nosso ministério está aqui na Travessa dos Papas, número 28, no Jardim Aparecido, em Francisco Morato, Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, amém? Às terças-feiras nós temos aqui uma poderosa oração, culto de oração, para você que quer ter intimidade com Deus, para você que quer se lançar diante do Senhor em espírito, em verdade, de joelhos, né, perante o Deus de toda a terra, Criador dos céus e da terra, para você que quer clamar juntamente com o teu irmão, com a tua irmã. Às terça-feiras, às 19 horas, estamos ali, né, com culto de oração. Sexta-feira, às 14h30, à tarde da bênção. E domingo, às 18 horas, culto da família, onde nós estaremos lá para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Querendo, venha, traga mais um e tenha certeza que você não vai sair de lá vazio, mas Deus sempre terá uma poderosa palavra para a tua vida, amém? Jesus te abençoe e fique com Deus.